Primeiro, registrar que é a peça orçamentária a responsável exatamente pela possibilidade do governo executar as ações de governo, ou seja, todos os investimentos na área de saúde, educação, segurança, todos os recursos possíveis de ser gastos, por exemplo, em 2010, é esta lei orçamentária que o Congresso Nacional este mês irá aprovar, é que vai permitir com que o governo possa, enfim, utilizar esta peça orçamentária, a lei orçamentária, portanto, para através dela fazer a aplicação direta dos recursos dos municípios e estados brasileiros e através também de gestões federais. Portanto, ela que permite ao governo fazer a alocação de recursos para áreas prioritárias de ação e atenção à população brasileira. E pelo que o senhor tem acompanhado nas reuniões das comissões, quais são as prioridades do orçamento para 2010? Quais os setores que serão beneficiados e quais que o senhor acha que deveria ter benefício e não tem o benefício devido? Este ano nós tivemos um grave problema que foi a crise mundial que afetou todo o mundo, né? Mas o Brasil superou rapidamente a crise e o governo encontrou uma das formas de poder investir e sair da crise através de obras importantes para os estados, a exemplo do PAC, ou seja, o Plano de Aceleração do Crescimento que o governo implementou ajudou muito na geração de emprego. Então nós entendemos que obras de infraestrutura continuarão, ou seja, dentro do orçamento há uma priorização das obras de investimento, ou seja, as obras do PAC serão prioritárias. Nós temos aí a perspectiva de consolidar recursos para obras, por exemplo, de investimento na educação, que é fundamental, e um investimento maciço na saúde. Portanto, nós entendemos que a saúde, a educação e obras de infraestrutura serão priorizadas, até porque entendemos que, e o governo da mesma forma entende, que ao se investir em infraestrutura, você oportuniza aos municípios e estados fazer contratações, e com isso você tem a geração de emprego direto, não permitindo que o Brasil caia aí na redução da empregabilidade, portanto, e ajudando o cidadão brasileiro a manter o seu emprego e a aumentar a geração de emprego em nosso país. Portanto, eu vejo que são áreas fundamentais que vai permitir conduzir o Brasil na mão do crescimento e do desenvolvimento, principalmente porque há uma perspectiva de que o PIB brasileiro seja um PIB recorde o ano que vem, em função das ações de governo deste ano. O relator geral, o deputado Magela, ele citou alguns problemas, algumas dificuldades na elaboração dos relatórios setoriais. O senhor sabe dessa afirmação do deputado e quais seriam esses problemas? Nós temos áreas prioritárias, como a educação, por exemplo, que, por exemplo, as emendas de bancada foram destinadas um pouco mais de 200 milhões para mais de 100 emendas de bancada a nível de Brasil. Portanto, esse é um problema que tem que ser corrigido. Nós entendemos que o relator tem que ter e repassar, obviamente, ao relator setorial a possibilidade de que ele possa aumentar essa emenda de bancada na área da educação. Da mesma forma, há um grave problema, por exemplo, na alocação de recursos na questão da agricultura, né? Investimento na agricultura e investimento na saúde. E o relator tem essa preocupação porque entende que são áreas prioritárias. E é óbvio que o governo há de fazer uma suplementação de recursos para identificarmos de onde retirar esses recursos para cobrir esses gastos futuros, a exemplo do que o relator fez com a questão do aposentado. Alocou 3 bilhões de reais para um reajuste possível dos aposentados brasileiros, aposentados e pensionistas, sem identificar ainda o percentual, porque isso depende de um acordo, obviamente, que vai ser mantido entre a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas e o governo. Portanto, as lacunas que há na peça orçamentária, o relator tem tido a habilidade de conduzir com o governo uma saída estratégica para que nós possamos consolidar na aprovação um orçamento realmente que atenda aos interesses da população brasileira em todos os sentidos. Está perto do prazo para que se encerre os trabalhos da comissão. Se não for cumprido esse prazo, o que deverá ser feito? Bem, nós temos até a última sessão, né, da Câmara, do Congresso, portanto, porque é o Congresso que vai se reunir, Câmara e Senado, para votar a peça orçamentária. Hoje mesmo aqui nós estamos votando, estamos analisando, na verdade, os relatórios setoriais do orçamento. E uma vez não aprovado no tempo hábil, ou seja, dentro do prazo regimental da Câmara, pode ser solicitado por parte do governo uma sessão extraordinária ou sessões extraordinárias com o objetivo principal de votar o orçamento. O Brasil não pode deixar de ter esse orçamento aprovado este ano. E por isso nós entendemos que, se não aprovar no tempo hábil, já definido inclusive o calendário, nós teremos que participar de sessões extraordinárias especiais exatamente para poder aprovar o orçamento. Porque o Brasil não pode prescindir da peça orçamentária para poder fazer a gestão dos recursos públicos.